dele. Convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu vou caminhar na minha Bíblia é versão NAA, então pode ser que fique um pouco diferente. Pensei até mudar, mas como o texto é grande, pode ser que eu me perca se eu ficar trocando aqui de versão. E não vou ler o texto todo, porque a gente vai ler esse versículo 35 do capítulo 4, e depois nós vamos caminhar por Marcos capítulo 5. Então não vou ler todo, vou ler algumas partes, por isso eu peço para você manter a sua Bíblia aberta. Marcos 4, 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. Vamos ler isso junto? Verso 35, vamos juntos? Volta, por favor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Próximo versículo diz: E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ó Deus, fale ao nosso coração. Sabemos que somente o Teu Espírito pode tocar no coração humano, revelando a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus desígnios, os Teus propósitos. E o Senhor promova aqui nessa noite crescimento espiritual, libertação, graça e bondade do Senhor sobre a gente, em nome de Jesus. Amém. Quero falar com os irmãos esta noite sobre o tema Jesus atravessa por você. Quero, de alguma maneira, enfatizar uma palavra que, a princípio, pode parecer um pouco estranho, tá? Porque a maioria aqui deve ser membro da igreja. Quantos são membros da igreja? Quantos já são crentes? Então, ou todos ou a maioria, certo? Mas quero pregar como se vocês não fossem crentes. Por quê? Não porque eu não penso que vocês são crentes, mas porque constantemente precisamos ser confrontados na nossa caminhada cristã e constantemente precisamos perceber o que Deus fez por nós e por isso a nossa vida não pode ser a mesma. Não é incomum na caminhada da vida nos afastarmos do chamado de Deus. Não é incomum que os efeitos da salvação e da graça de Deus sobre a nossa vida vá perdendo a sua força, porque vamos acostumando com a igreja, vamos acostumando com a obra de Deus e pouco nos envolvemos na missão que o Senhor nos deu. Então, primeiro temos que entender o que Jesus fez por nós. Jesus estava com uma multidão, ensinando muitas pessoas. Ali certamente havia aplausos, admiração, coisas lindas acontecendo. Até que, de repente, no meio de tudo isso, Jesus diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. E já já você vai perceber, quando a gente entrar no capítulo 5, que Jesus vai largar uma multidão inteira para encontrar apenas um homem. E o Senhor, numa multidão, Ele não vê uma multidão como uma massa. Aqui eu não conheço o pensamento de ninguém, coração de ninguém, só consigo perceber se você está mais ou menos prestando atenção ou não. Agora, Jesus sabe o que passa exatamente no seu coração. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas crises, Ele sabe das suas convicções, Ele sabe o que precisa mudar em você. Ele sabe o que você transparece por fora, mas por dentro é outro completamente diferente. Podemos esconder tudo de todos, mas não podemos esconder nada de Jesus. Jesus chama eles para passar para o outro lado, eles obedecem a Jesus, entram no barco, um temporal acontece, e quando acontece um temporal, enquanto eles estão desesperados, Jesus está fazendo o quê? Está dormindo, está calmo, está tranquilo. Isso é um desafio, porque às vezes a nossa vida passa por um temporal e ao invés de a gente ficar olhando para o temporal, a gente deveria tentar olhar para Jesus. E se a gente olhar para Jesus e Jesus estiver dormindo, você pode ficar tranquilo também. E eles sacodem Jesus e dizem: o Senhor não se importa que a gente pereça, não se importa que a gente perca a nossa vida. Jesus se levanta e apenas com uma palavra ele diz para o mar: aquieta-te. E prontamente o mar lhe obedeceu. Logo, um espanto é tomado no coração deles. E uma grande exclamação: quem é este
que até os ventos e as ondas do mar lhe obedecem. Estamos falando não de uma pessoa qualquer, não estamos falando apenas de um grande mestre, não estamos falando só de alguém que pode curar, nós estamos falando do Filho de Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, não só de dar ordem a uma criação, mas esse Filho de Deus, Senhor dos senhores, nosso Salvador, Criador de todas as coisas, tem não só a autoridade para mandar nas coisas criadas, mas também para chamar à existência coisas que não existem. E a nossa fé no Senhor precisa ser renovada, olhando para esse Deus que tudo pode, olhando para esse Deus que é cheio de compaixão, e esse Deus que ainda traz sobre nós admiração. Com o passar do tempo, a gente pode perder a admiração por quem Jesus é. Marcos, capítulo 5. Eles estão chegando lá do outro lado. Vão comigo? Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: vamos juntos? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus atravessa por mim e por você. Jesus atravessa aquele mar para poder encontrar um homem que ninguém queria se encontrar, porque Jesus se interessa e vai atrás daquele que ninguém mais dá valor, atrás daquele que ninguém mais vê qualquer perspectiva, alguém que a gente já acha que está completamente perdido. Aquele homem, nós não sabemos por quê. Algo terrível aconteceu com ele. E quando ele diz que o nome dele é Legião, em outra tradução, a NVI vai dizer: o meu nome é multidão, porque tem muitos dentro de mim. Não sabemos o que aconteceu, qual foi a brecha, o que ele fez, pelo que ele passou, não sabemos direito da sua família, só sabemos que ele era atormentado por milhares de demônios. Satanás, para destruir a sua vida, investiu um exército inteiro para acabar com a vida dele. E muitas vezes achamos que a vida espiritual não existe. Cremos em Deus e pouca importância damos a uma realidade que não conseguimos ver. Mas a Bíblia descreve: há um mundo espiritual do mal que tenta contra as nossas vidas. Então, Satanás investiu uma legião. Esse homem parece que começou a enlouquecer, começou a ficar agressivo na sua casa. De repente, a coisa ficou tão complicada que tentaram amarrá-lo. Contudo, a força que havia naquele homem não era uma força de gente, era uma força sobrenatural, porque ele arrebentava as correntes, ele arrebentava os grilhões, nada podia segurar aquele homem. Talvez muitos tentaram segurá-lo, não foi capaz. A única maneira de controlar esse homem foi permitir que ele vivesse num sepulcro, num cemitério. Lá ele ficava isolado e parece que lá era seguro então para ele e era seguro para a sua família. A dor desse homem é tamanha, o desespero. Ele foi completamente desfigurado porque agora ele não tinha qualquer pudor, andava nu, completamente sem roupa. Esse homem ficava irritado. Diz que ele subia e descia montes, gritando dia e noite. E ele pegava pedras e começava a rasgar o seu corpo. Parece que havia uma dor dentro dele.
e numa tentativa de transferir isso para a carne, para ver se traz algum tipo de alívio. Ele estava completamente ferido, tacava pedras nos outros, porque é uma pessoa que não dorme, porque diz que ele fazia isso de dia e de noite, não é uma pessoa que fica tranquila. É uma pessoa irritada, é uma pessoa brava, é uma pessoa que perde a sua capacidade de raciocinar. Alguém fica assim? Quando fica com pouco sono? Alguns ficam assim quando estão com fome, né? Bate um desespero, uma impaciência, porque ou é fome, ou é sono, ou é cansaço, a nossa cabeça não funciona direito. Mas Jesus fez algo. Jesus foi atrás daquele que todo mundo já tinha menosprezado. Eu não sei se essa foi sua história, mas eu sei que Jesus continuou fazendo isso com muita gente ainda. Gente que ninguém mais dá atenção. Gente que não acredita mais em si mesmo. E Jesus diz, eu tenho uma nova história para você. Eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei quais são os seus dramas. Porque o simples fato de participarmos de uma igreja, de termos professado a Cristo, necessariamente não nos faz ter uma vida com Deus. É algo que precisa ser alimentado diariamente. Às vezes escondemos muitas coisas, muitas dores, muitas aflições. Mas da mesma maneira que Jesus trouxe libertação para esse homem, Ele pode trazer libertação para você. Ele pode trazer libertação para alguém que você não acredita que não tenha mais jeito. Jesus fez uma pergunta que hoje em dia muitas vezes a gente não faz. Sabe qual que é a pergunta? Qual que é o seu nome? Todo mundo gosta de ouvir o seu nome. Especialmente, pastor, fica difícil, né? Lembrar do nome de todo mundo, mas a gente se esforça, não esforça? E de repente, eu lembro uma vez na oitava, no seminário, eu trabalhei também numa outra igreja, na sexta igreja. E lá eu dei aula para os adolescentes. E passaram-se muitos anos, formei, fui para Friburgo, voltei. E um daqueles que tinham sido meu aluno lá na classe bíblica de adolescentes, me encontrou no oitavo, eu o abracei e falei, que bom te ver aqui. Ele deu um passo para trás e falou assim, qual que é o meu nome? E pela graça de Deus, nem sempre dá certo, né? Veio na hora. E eu falei, e lembro do nome dele, mas não vou falar que vai que eu entrego, né? Pá! E ele ficou contente. Como é bom você encontrar com alguém que talvez você ache que ela nem sabe qual que é o seu nome. E ela vai e diz, te chama pelo nome, você, poxa, essa pessoa me conhece. Essa pessoa sabe quem eu sou. No entanto, passamos ao lado de tanta gente no nosso dia a dia e não perguntamos o nome. Talvez você trabalha e passa por um faxineiro, uma faxineira, você não sabe o nome dessa pessoa. Aprenda os nomes das pessoas, especialmente com as quais você se encontra todo dia. Pode ser uma atendente da padaria, pode ser um atendente do mercado, e hoje facilita, porque às vezes eles têm um nomezinho aqui, ó. Fomos num restaurante e falamos os nomes de quem estava nos atendendo. O nome é algo extraordinário. Tem uns que são reconhecidos pelo apelido. Eu tenho um amigo que o apelido dele é Nando, e todo mundo chama ele de Seu Fernando, mas o nome dele tem nada a ver com isso. O nome dele é o Anderson. Agora tem gente que não gosta do seu nome. Aprendeu a falar o apelido, porque às vezes o nome não é tão assim bonito de se falar. Mas o fato é que quando Jesus pergunta qual é o seu nome, a gente não sabe qual é o nome dele. O que fala na boca dele não é ele. É uma legião de demônios. E diz, nós somos multidão. Nós somos legião. E essa legião está desesperada. Se você continuar lendo o texto, diz que Jesus vai dar uma ordem para que esses demônios saiam desse homem. E os demônios fazem um pedido, fazem uma oração a Jesus e perguntam, podemos ir para os porcos? Mande-nos para os porcos. Eram 2.000 porcos. E Jesus permite, sai
mais de 2.000 demônios daquele homem. Quem sabe 6.000 demônios, uma legião. E vai para os porcos. E os porcos vão precipício abaixo, desfiladeiro abaixo, e morrem todos. Eu já fiz o cálculo. Não vou falar Z em público de novo. Mas é no mínimo 200 mil reais de prejuízo. Eu já fiz o quilo do porco, a média do porco baixo, já perguntei quem entende disso. Aí, para não errar, eu falei 200 mil, mas poderia ser um prejuízo de 500 mil reais. Você já leu a Bíblia sobre essa ótica? O quanto custou essa alma? É óbvio que custou muito mais, porque custou o sacrifício de Cristo. Mas o prejuízo para aquela cidade foi de, no mínimo, 200 mil reais. E aquele homem que não tinha o juízo perfeito, aquele homem que não conseguia ficar parado, aquele homem que era um homem agressivo, se você continuar a leitura, você vai perceber que esse homem agora está calmo. Esse homem está sentado. Esse homem está em perfeito juízo. E a cidade, ao invés de dar glória a Deus, agora começa a ficar preocupada. Quem é esse homem que controlou quem ninguém controlava? A gente não sabe o espaço de tempo, mas deu tempo dele se limpar, deu tempo dele vestir uma roupa, deu tempo dele parecer uma pessoa muito melhor. Então Jesus, ele vai atrás daquele que ninguém mais acredita que pode dar certo na vida. Segundo, Jesus não vai ser recebido por todos. A verdade do Evangelho, a verdade da pregação, é de que nem todos receberão a Cristo. Aquela cidade rejeitou veemente a Cristo. Mandaram Jesus embora daquela cidade. E assim será. Pregamos a Cristo, Cristo realiza coisas extraordinárias, mas nem todo mundo vai querer Jesus. Porque receber a Cristo significa sempre negar a nós mesmos. Seguir a Cristo, para muitos, podem trazer prejuízos financeiros. Dependendo de qual que é o seu trabalho, qual que é o seu ofício, você tem que abrir mão dele. Se o seu trabalho exige engano, corrupção, se tem algum tipo de prostituição, se tem alguma coisa desajustada com as leis de Deus, você está desempregado. Um ladrão se converteu, ficou desempregado. Ser ladrão não é emprego, né, gente? Mas tem uma história de um homem que foi assaltar a igreja. E ele entrou na igreja por causa de um cântico. Estava com a sua arma, pronto para levar os carros da igreja. E ele entra lá dentro. E Deus fala com ele. E aquele homem se entrega a Cristo Jesus. Na semana procura o pastor. Porque deu uma confusão em casa. Como é que um homem desse, agora, né, diz que não quer mais roubar, diz que não quer fazer mais o que é errado e quer servir a Cristo? Um homem transformado porque ouviu a palavra de Deus. Mas nem todos responderão dessa maneira. Aquela cidade não conseguiu ver a luz que brilhava para ela. Ou talvez a luz brilhou e revelou o que eles realmente eram. E a palavra do Senhor diz que Jesus é a luz que ilumina o mundo, mas nem todos gostaram da luz, mas preferiram e amaram muito mais as trevas. Então Jesus não vai ser aceito por todos. Terceiro, Jesus faz de perdidos, pecadores, a missionários. Jesus é o grande Senhor da missão. Como muito bem ouvimos hoje pela manhã, Jesus é o dono da igreja. Jesus é quem alinha a sua igreja. Jesus ainda é aquele que escala os seus missionários. O Senhor é ainda aquele que prepara os seus ministros. É Jesus quem chama. A autoridade de enviar alguém vem de Jesus. E esse homem que agora está completamente transformado, os demônios já não estão mais na sua vida. Ele faz um pedido a Jesus. Lembre-se que os demônios fizeram um pedido. Qual que foi? Manda-nos para os porcos. E o que Deus disse? Sim. O povo da cidade fez um pedido a Jesus. Saia da nossa cidade. E Jesus falou o quê? Sim.
O homem transformado, nasceu de novo, foi alcançado por Jesus, convertido, liberto. E ele faz um pedido a Jesus: deixe-me ir contigo. E Jesus que responde aqui para ele? Não. Não. Ele falou que não. Você não vai comigo. Você vai voltar para os seus e dizer como que Deus usou de misericórdia para a sua vida. Deus muitas vezes vai dizer para a gente não. E o não de Deus é uma bênção para nós. O não de Deus é uma bênção. Deus vai frustrar os nossos planos, mas também vai nos dar uma nova direção. Deus é quem diz não, porque Ele tem direções melhores para a gente. Esse homem, que pouco sabia, mas tinha uma história transformada por Jesus, se tornou o primeiro missionário na Transjordânia. Ele foi para Decápolis, por uma região de 10 cidades, e começou a dizer o que Jesus tinha feito na vida dele. E as pessoas ficaram maravilhadas com o poder de Deus e como que aquele homem foi transformado. Estudar é muito importante. Conhecer teologia é muito importante. Se preparar para evangelizar é muito importante. Mas, infelizmente, entrou uma concepção errada na nossa mente, de que tem a ver com a sua capacidade de conhecimento, de retórica, para poder convencer alguém. Não é isso que convence as pessoas. O que convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E Ele pode usar quem está há muito tempo na fé e pode usar quem acabou de chegar. O interessante é que os melhores evangelistas são os recém-convertidos. Os recém-convertidos são os melhores evangelistas. Por quê? Eles ainda não têm grandes conhecimentos, eles só têm uma certeza: a vida deles foi transformada. Eles não são mais os mesmos. Eles sabem quem eles eram antes e eles sabem quem eles se tornaram. E eles têm algo que é vital. Eles têm relacionamentos com pessoas que ainda não creem em Jesus. Quantos amigos você tem não crente? Isso é um desafio. Quanto mais tempo a gente está na igreja, menos amigos não crentes nós temos. E se você vai para uma faculdade e só se une com crente, talvez você esteja perdendo uma oportunidade de ser luz na vida de outras pessoas. Você é alguém para influenciar. A luz nunca será destruída pelas trevas. Se a gente apagar todas as luzes aqui, se tiver um mini LED brilhando, as trevas não conseguem apagar essa luz. Não tenha medo, porque quem está em você é mais forte do que tudo e que todos. Tenha coragem de ser alguém usado por Deus. Tenha coragem de abrir a sua boca. Acredite que Jesus continua usando a gente. Não tem a ver com o que sabemos, com o que conhecemos. À medida que você cresce na fé, você pode ter melhores argumentos, mas ainda assim o que convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Eu gostei muito de um testemunho que eu ouvi do Ronaldo Lidório, agora no CBM, no mini curso que ele deu. Ele disse que enquanto seminarista, ele foi para o seminário, resolveu conhecer a vizinhança para poder evangelizar. Ele entrou num estabelecimento e quando ele entrou no estabelecimento, se apresentou, disse que gostaria de falar sobre o evangelho. Aquele homem foi extremamente rude com ele, disse que não gostava de crente, que estava com o tempo apertado e que era melhor ir embora. E ele, um garoto ainda, ficou sem saber o que fazer, começou a sair e ele chamou ele de volta e disse: olha, eu não gosto mesmo de crente, sabe? Mas eu acho que eu fui muito duro com você. Eu acho que eu fui sem educação. Então você tem 3 minutos. E ele começou a falar, começou a se debater com as palavras. Ele falou assim: eu acho que você não está preparado. Treina o que você quer me falar e pode voltar na semana para falar comigo. E ele voltou lá para poder falar. E depois falou, ele falou assim: melhorou. Mas eu acho que você ainda pode melhorar. Então, treina e pode vir aqui quantas vezes quiser. Fez isso por anos, toda semana.
E aquele homem dizia, hoje você terminou de um jeito diferente. Porque ele falava a mesma mensagem, toda semana, 3 minutos. Na verdade, o segundo encontro, ele falou assim, ele falou assim, hoje você tem 20 minutos. Ele falou assim, não, eu só tenho 3 minutos preparados, não dá para falar 20 minutos. Aí, aquele homem chegou outro dia e disse assim, bom, você chegou de novo, né? Como é que você quer? Você quer me evangelizar ou você quer que eu mesmo me evangelizo? Porque eu já gravei. Já gravei como é que você faz, já sei entonação, já sei 2, 3 tipos diferentes que você termina. Só que um dia, Ronaldo Lidório, falando as mesmas palavras, o Espírito tocou no coração desse homem. Esse homem se quebrantou e se entregou a Cristo. Insista. Insista. Fale. Não tenha medo. Deus tem poder para usar a sua vida. Jesus vai atrás do perdido, daquele que ninguém mais acredita. Isso pode ser com você, para o seu futuro. Você não vê nada de bom, você acha que você não vai ser grandes coisas. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Eu não sou grandes coisas. Mas, ao olhar para a minha história, eu já acho que Deus me deu muito mais do que eu imaginei que eu teria. Muito mais. Eu, quando fiz uma oração no seminário, dizendo, Senhor, permita-me ser auxiliar de alguém com quem eu possa aprender e com alguém que eu admire e possa crescer, nunca pensei que eu seria tão bem respondido. Nem pensava em pastor Jeremias. Nunca imaginei que fosse para a 8ª. E para mim tem sido, de fato, um pastoreio, um crescimento, um ensino. Está na 8ª igreja. Uma bênção, uma porta que Deus abriu. Tudo porque Deus ouve na nossa oração muito mais do que as nossas palavras. Sabia disso? Deus, ele vê o nosso coração. E Deus sabe do meu coração, sabia do meu coração. Sincero, eu quero servir ao Senhor da melhor maneira. Como eu falei ontem, eu quero dizer sim para tudo que o Senhor tem para a minha vida. Tudo! Não importa se é difícil, não importa se é desafiador. Se o Senhor está comigo, eu encaro. E eu tenho muita história para contar do que eu já encarei. Por confiar de que Deus iria me usar. Porque para mim, eu falei ontem, pregar não é fácil. Aprendi e tenho aprendido. Porque eu creio que Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. E quando ele mandou a gente ir, ele confirma dizendo, sou eu que coloco as minhas palavras na sua boca. E quando pregamos, uma coisa extraordinária acontece. Jesus mistura a palavra do pregador com as palavras dele para que algo aconteça aí no seu coração e você se volte para ele. Então ele vai atrás daquele que ninguém quer, que ninguém acredita. Ele nem sempre vai ser recebido por todos. Ele transforma um perdido, um homem endemoniado, num grande missionário. Mas não para por aí. Jesus, então, vai sair daquela cidade e ele vai para o outro lado novamente. E ao chegar lá, existe uma multidão. Verso 21. Diz assim, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta de uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, clamando, chamado Jairo. E vendo, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Jesus cura e restaura vidas. E ele continua fazendo isso hoje. Oramos por pessoas hoje na igreja para que sejam curadas.
Cremos que o Senhor tem poder para curar. E pela graça de Deus eu já vi muitas curas, além da medicina. Porque tem a ver com o fato de orarmos a Deus, em quem acreditamos no seu poder e graça. E ele diz que todo aquele que ora acreditando que já recebeu, é este que será ouvido. Existe um mistério, porque existe uma premissa, que primeiro vem a soberania de Deus, né? Mas ele mandou a gente pedir. Se o Senhor se agradar, ele pode dizer sim. Se não, ele vai também nos sustentar. Se for necessário dizer não. Precisamos ouvir a voz dele. Jesus chega do outro lado, um homem da sinagoga chamado Jairo, tem uma filha morrendo. O texto não fala, mas é possível que ele foi deixando o tempo passar, ela foi piorando, e ele chegou ao ponto de pedir ajuda àquele que ninguém queria chegar perto, principalmente os da sinagoga. E ele já não se importa mais, porque na hora da dor, na hora da aflição, você faz tudo ou qualquer coisa que seja necessária para que alguém que você ama seja atendido. E aquele homem chega até Jesus, se ajoelha na presença dele no meio da multidão. E ele diz: Senhor, vai até minha casa porque minha filhinha está morrendo. E Jesus fala o quê? Vou com você. Mas no meio do caminho, tinha uma outra pessoa também necessitada. 2 pessoas necessitadas, legitimamente necessitadas. Uma menina de 12 anos que estava à beira da morte. Uma mulher há 12 anos sofrendo por causa de uma hemorragia que não parava. Um fluxo de sangue que não parava. Uma mulher que não só fisicamente estava completamente fraca, quem sabe com anemia, mas cerimonialmente ainda era uma mulher imunda, porque sangue escorria do seu corpo. Já tinha gastado dinheiro com médicos, não sabia o que fazer, mas ela ouviu a fama de Jesus. Fale de Jesus. A fama de Jesus tem que chegar aos ouvidos, aos corações das outras pessoas, porque é pelo ouvir da palavra de Deus que a fé é gerada no coração. E ela ouviu. Ninguém falou para ela: olha, das vestes de Jesus sai poder. Ninguém. Ela tirou uma ideia da cabeça dela. Assim como Jesus vai curar aquele servo do centurião romano, que quando ele diz assim, todo mundo diz: ele é digno que você vá na casa dele. E ele fala que não, Senhor, não sou digno de que você vá na minha casa. Se o Senhor mandar o meu servo ficar curado, ele ficará de longe mesmo. Então, a percepção do coração, e Jesus vai falar: que fé é essa que eu nem vi em Israel? Que fé é essa? E Jesus diz: ele está curado. E curado ficou. E o mesmo essa mulher diz: eu acho que eu não preciso nem falar com ele não precisa nem me conhecer, ele não precisa nem saber quem eu sou, se eu tão somente chegar pertinho dele, disfarçadamente, colocar a mão nas suas vestes, eu não preciso encostar nem nele, só na sua roupa, eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Então, é isso que acontece. Ela vai de mansinho, vai entrando entre a multidão, encosta nas vestes de Jesus, parece que está eletrocutada, porque ela encosta e uma coisa acontece e ela fica curada. Jesus para a caminhada, e Jesus fala: quem é que me tocou? E os discípulos falam: Senhor, está todo mundo te tocando. E eu fico pensando em Jairo, preocupado com a sua filha morrendo, e ele está: Senhor, vambora, deixa isso para lá. Não, alguém me tocou. Senhor, está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E eu quero saber quem foi. E ele fica olhando. Você já viu quando acontece isso numa classe de aula? Quando acontece no acampamento, no retiro? Quem é que foi? Apareça! Não aparece. Tem coisa que acontece que nunca aparece. Mas de repente vem uma mulher trêmula, preocupada. O que vai acontecer? Eu achei que eu estava escondida. Quem é esse que sabe de tudo? E ela se apresenta, trêmula, diz o texto. E Jesus olha para ela e diz: filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou.
E aquela mulher volta curada para casa. Existe um elemento em todas as curas, praticamente, que se chama fé. Existe aquele homem, há 38 anos, no pavilhão de Betesda, né? E que lá Jesus se aproxima dele e diz: você quer ser curado? E ele não entende, né? Aí ele fala: não dá, Senhor, todo mundo desce antes de mim, porque uma água é mexida lá com os anjos, e desce lá antes de mim, eu não consigo. Jesus não perguntou, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Essa é a cura que diz que não teve fé, né? O Senhor falou assim: quer saber? Fica curado. E curou aquele homem. Mas na maioria, quase todas as curas, existe um elemento fé para ser curado. E Jesus não pôde fazer sinais nem milagres por causa da incredulidade daquele povo. Também tem esse registro. Há também o pai que diz assim: Senhor, você poderia olhar meu filho porque os seus discípulos não puderam ajudá-lo. Desde pequeno, ele é lançado na água, ele é lançado no fogo por demônios, estão tentando matá-lo. E esse homem diz: você pode me ajudar, Jesus? Aí Jesus fala: se você tiver fé, tudo é possível que crê, tudo. E ele fala: eu tenho, mas me ajuda, porque minha fé é pequenininha. O Senhor fala: fica tranquilo, pequenininha, né? Pequeno grão de mostarda é capaz de fazer montes mudarem de lugar. Temos que ler a Bíblia, gente, com mais fé. Temos que ler a Bíblia com mais imaginação. Temos que ler a Bíblia com uma ideia de que coisas extraordinárias podem acontecer. Na minha primeira leitura, ou nas primeiras, quando eu li isso, Friburgo é muita montanha que tem. Eu olhei para a montanha e disse: mova-te. Não moveu. Mas eu testei. Ore por coisas impossíveis e você vai começar a ver coisas impossíveis acontecendo. Não ore por nada e você não vai ver nada acontecer. Mas o fato é, Jesus, ele passa ao outro lado para alcançar um homem. É rejeitado por uma cidade, faz dele um missionário, vai para o outro lado e ele cura uma mulher que há 12 anos não conseguia ter resultado da sua enfermidade. A caminhada continua. Você já pegou carona com alguém? Aí a pessoa fala assim: eu só vou parar aqui rapidinho. Pode? Você vai falar que não pode? Você está de carona. Foi o que Jairo viveu, coitado. Vê se ele queria aquele diálogo todo com aquela dona. Ele queria falar: Jesus, rápido, mas está de carona. Aí a pessoa para, aí anda mais um pouquinho: encontrei alguém, nem só um minutinho. Aí você fala: poxa, se eu tivesse ido a pé, já estava em casa, né? Mas estou de carona. Jesus está Jairo está de carona. E ele, chegando em casa, vem um dos seus servos e diz assim para ele: não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Você consegue imaginar o que passou na cabeça desse pai? Você que é pai. O que passou na cabeça dele em segundos? Em segundos. Por que eu não fui antes? Por que meu coração ficou desse jeito? Por que eu não fui atrás de Jesus antes? Eu acabei de ver ele curar uma mulher. Podia ter curado minha filha. Ou talvez ele ficou momentaneamente com raiva daquela mulher. Porque na hora que a coisa aperta, a gente perde o controle, a gente se desequilibra, a gente não funciona direito. E talvez ele ficou: por que essa mulher foi encostar em Jesus? Por que essa mulher apareceu? Teria dado tempo. Mas talvez, rapidamente, ele disse: mas meu Deus, ela também precisava. Desespero. Eu não sei se você já viveu o desespero. Desespero. Você corre para um lado, você esfrega o seu rosto, não sabe o que fazer. Aí vem Jesus. E é aqui que ele entra na vida de Jairo, ele entra na minha vida, ele entra na sua vida, porque ele olha para aquele homem e diz assim: Jairo, não temas. Não temas. Vamos para o texto bíblico? Olha só. Verso de número 36.
Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, não temas, apenas tenha fé, apenas creia. E como que é difícil a gente crer, como é difícil a gente ver o que a gente não consegue ver ainda com os nossos olhos. Mas nós somos chamados a ver o invisível, somos chamados a crer naquilo que os nossos olhos ainda não veem. A fé é trazer à existência coisas que não existem. E quando você estiver no meio de turbilhão, ouça a voz do Espírito, porque na maioria das vezes, assim como os anjos ao aparecer, vem essa mensagem, e a mensagem é: não temas. Nós estamos envolvidos de tanto medo, de tantos receios, mas se você ouvir a voz de Deus, não temas, a sua alma vai ser inundada por uma paz que nada nessa vida pode te dar. Então ele resolve entrar no quarto daquela menina. Ao chegar lá, estava todo mundo chorando. Alguns dizem que tinha umas pessoas contratadas para poder chorar, segundo a cultura. E Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? E era meio óbvio, porque a menina tinha morrido. E Jesus completa: a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Para Jesus, morte e dormir é a mesma coisa. Acordar um morto, acordar quem dormiu é a mesma coisa. Ele vai usar a mesma fala para Lázaro. Vamos ajudar Lázaro porque ele está dormindo. E os discípulos falaram: Senhor, mas você está dormindo, está tranquilo. Aí Jesus falou: ele morreu. Parece que o senhor não entendia, ele morreu. A gente vai lá ressuscitar ele, a gente vai acordar de um jeito diferente. Aí, e quando ele fala que ela está dormindo, o que aconteceu naquela sala? As pessoas começaram a rir. Maus profissionais, eles foram chamados para chorar. E começaram a rir. Jairo devia pagar ninguém. Vocês riram, quebraram o contrato. Né? E ele entra no quarto. Ele chama Jairo, chama a esposa, não sabemos o nome dela, chama Pedro, Tiago e João. Que privilégio tinha esses discípulos, hein? Devia dar uma ciumeira, não devia não? Ciúme maior só de João, né? Que eu falei para vocês ontem. João, discípulo amado. Quem disse isso? Ele mesmo. Ele mesmo. Ninguém chamou João de discípulo amado, só ele que falava que ele era amado, o mais amado de Jesus. É igual o filho que fala: eu sou o mais amado. É o João. Aí entrou os três lá. Jesus toma aquela menina pela mão e diz: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E no mesmo momento aquela menina levantou. Aí você fala assim: amém. Não falou. Ah, obrigado. Nós estamos acostumados a ler os milagres, a ouvir os milagres, e isso não mexe mais com a gente. Virou história. Virou letra no papel. Papel aceita qualquer coisa. Não é letra no papel. É o que Jesus fez. E quando você lê, especialmente João, o que Jesus fez, ele disse: eu registrei essas coisas para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus. E se eu fosse colocar nesse papelzinho aqui tudo que Jesus fez, não haveria biblioteca no mundo para colocar esses livros. O Senhor é aquele que ressuscita mortos. E para ele pouco importa se está pouco morto, médio morto ou muito morto. Porque essa menina tinha horas que tinha morrido. Jesus também curou o filho da viúva de Naim, 1 dia, 2 dias morto. Chegou, a mulher estava chorando, toca nele e fala assim: ó, levanta. O menino levanta e continua conversando. Devia estar continuando a última conversa que teve com os amigos. E depois ele chega lá em Lázaro, 4 dias mortos. Então você tem uma pouco morta, uma média morta e um muito morto. É tudo morto, né, gente? Mas já já você vai entender por causa disso, né? Aí ele chega lá e diz: Lázaro, venha para fora. E alguns dizem que ele teve que falar Lázaro, porque se ele fala assim, venha para fora, ia começar a vir um monte de morto. Ele volta, eu só quero Lázaro. Sobre a palavra de Jesus, tudo acontece.
tudo acontece. Então eu falei que eu ia pregar, como se vocês não fossem crentes, né? Talvez tenham pessoas aqui atormentadas por Satanás. Frequentar a igreja não faz de ninguém um novo convertido, ou uma nova criatura, ou um novo nascimento. Podemos estar muitos anos dentro da igreja e não termos nascido de novo. Talvez você nasceu de novo, mas você está tomado de preocupações. A ansiedade está lá no alto. Medos, pavores. E o mesmo Jesus que com uma palavra botou todo mundo para correr, ele pode fazer isso com a sua vida hoje. Se aproximar de Cristo sem crer no que ele pode fazer é uma fé vazia. O Senhor pode transformar a sua vida hoje. E esse renovo a gente precisa constantemente. Talvez você ache que Deus não pode te usar. Ou talvez você já desanimou. Está enterrando os seus dons. Mas Jesus foi até você, ou quer ir até você, para fazer de você um missionário. O pregador não é o pastor só. O missionário não é só o que vai para o campo, somos todos nós. E talvez a pregação mais importante não seja essa aqui do púlpito. Essa aqui alimenta, essa aqui fortalece, essa aqui nos eleva, essa aqui nos conecta com a sabedoria de Deus. Mas as pregações mais impactantes e transformadoras acontecem lá fora. Sabe por quê? Existem pessoas que nunca virão numa igreja, se a gente primeiro não for até elas. Aquele homem lá no cemitério nunca ia até Jesus. Foi necessário Jesus ir até aquele homem. E da mesma maneira, há muitas pessoas que jamais virão se nós não formos até ela. Pode deixar a porta aberta, pode colocar a luzinha para entrar, pode fazer divulgação na internet, não virão. Nós precisamos ir até elas. As pessoas querem saber se de fato o amor de Cristo está em nós. Lembre-se que Jesus foi enviado por quê? Por que que Jesus foi enviado? E a resposta é muito fácil. Porque Deus amou. Deus enviou porque Deus amou. Ele tinha um plano de resgate. Jesus atravessou, não foi um mar. Jesus atravessou a eternidade, ele veio morrer numa cruz, ele se fez servo. Ele se esvaziou. Ele sofreu na sua carne toda a punição que eu e você tínhamos que sofrer, para que nós agora pudéssemos ter a sua vida. E há muitas pessoas perdidas que, se a gente não for, elas não virão. Depois que a gente for, elas virão. E serão os grandes evangelizadores dessa igreja. Talvez você enterrou os seus dons. Deus te deu dons. Deus deu dom para todo mundo. Na igreja não tem ninguém que não tenha função. Só que a nossa estrutura moderna de igreja talvez nos faça entender que a única função que tem na igreja é ser um oficial, ser um pastor, tocar, cantar. Há muitas funções. E todos aqui são chamados para servir nesse corpo. Se você não está servindo, peça a Deus agora um direcionamento, um renovo. Você não pode ser um frequentador de igreja. É bom ter você aqui, claro, o pastor não vai mandar ninguém embora. Mas Deus quer fazer mais através da sua vida. Há pessoas precisando de uma visitação de Deus, de cura. Talvez você precise, mas você não acredita mais. Você já ora acreditando que Jesus não vai te curar. Você já ora achando que o caminho é o médico. Deus deu sabedoria aos médicos, à medicina, mas Deus ainda opera de forma sobrenatural. Antes de correr para o médico, ore. Pode ser que você não precise ir para o médico. Meu filho teve bronquiolite, ele teve, na verdade, no primeiro mês de vida, coqueluche. 1 mês de vida. Nós tivemos 2 gravidez antes, que não prosseguiram. Na primeira, minha esposa perdeu a trompa.
Segundo, houve um aborto. Foi difícil. Veio o terceiro, Isaac. E como foi difícil ter o terceiro, não protegemos nada. Com 7 meses veio a Manu. Graças a Deus. Ele teve coqueluche, ficou uma semana no hospital, ele ficava todo roxinho. Naquela semana lá, uma criança morreu com o mesmo quadro. Isso bate um desespero, porque você não sabe o que vai acontecer com o seu filho. Ele saiu de lá e vem tendo bronquiolite, bronquite e chega até na asma, que é o progresso, né? Vai confirmando. Ele era pequeno, não sei quantos anos, 5 anos, foi internado com uma crise asmática, colocando remédio, não melhorava. Eu lembro que eu estava num atendimento na igreja. A Ana me chamou para poder ir lá, porque eles falaram de colocar ele no CTI. A gente sabe que um CTI tem cuidados especiais, mas isso mexe com todo mundo, né? Fala CTI, você já fala, meu Deus. E eu corri para lá, e corri mesmo. Corri para lá, e eu cheguei, ele estava com o nariz todo tomado, não conseguia respirar direito. E daqui a pouco, quando falou que ia ter que ir para o CTI, a Ana se emocionou, quis chorar, ele olhou para ela, eu falei, vai para lá, porque agora é a hora da gente ficar forte. E ele, com 5 aninhos, mostrou que é homem mesmo. Ele respirou fundo, porque não estava deixando ninguém limpar aquele nariz, mas quando ele viu a mãe preocupada, a gente assim, ele fez assim, pode limpar. Aí limpamos. Aí ele falou assim, ela falou assim, mas ele vai ter que ser internado. Ela saiu por 20 minutos. Por 20 minutos, nós oramos pelo Isaac. Oramos pelo Isaac. Oramos pelo Isaac. Para que Deus tivesse misericórdia. Ela voltou com a médica, ela foi chamar a médica lá responsável, e o quadro tinha mudado. E ela ficou sem graça. Ela disse, não, mas ele estava ruim. E eu falei, e estava mesmo. Nós oramos aqui, e agora está desse jeito. Aí ela falou assim, então não precisa ir para o CTI, a gente, glória a Deus. Mas vai ter que ficar a noite toda, de 1 em 1 hora, administrando remédio. Eu falei, pode deixar que eu administro. Dormia, botava 5 minutos antes da hora que a enfermeira ia entrar no quarto, não me pegar dormindo. Me acordava, eu ia lá e eu fazia a medicação. No outro dia, ele já estava alguns dias internado lá no hospital. No outro dia ele recebeu alta. Deus ouve orações. Você pode ter ousadia para orar pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos não crentes. Essa aí, então, parece que é aí que Jesus gosta de ouvir mesmo. Que aí é testemunho, quebranta corações. A pessoa chegou triste, chegou decepcionada, tem um problema sério na família. E às vezes a gente dá pequenas palavras de conforto. Está na hora de você dizer, deixa eu orar por você. Vou te dar uma notícia boa que vai te encorajar. No Brasil, quase ninguém diz não. Se você oferecer oração, a pessoa vai dizer sim, a pessoa não sabe falar não. Deixa eu orar por você, a pessoa, tá. Uma vez eu estava no CTI, aí um enfermeiro, eu sabia que estava com depressão, me contaram, nosso membro estava lá sofrendo, mas pastoreando todo mundo lá. Pastor, ele está com depressão, não sei o que lá. Eu não podia orar lá, né? Não podia orar lá, eu falei assim, qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, eu apertei a mão dele. Não pode ir lá no CTI, está em trabalho, fechar os olhos. Eu peguei na mão dele e falei assim, que o Senhor Jesus te abençoe, que te cure, te tire dessa depressão. Aí eu fui falando para ele, sabe, de olho no olho, como quem estivesse conversando. Aí eu, em nome de Jesus, amém. Aí ele falou, amém, amém, amém. Aproveite as oportunidades. Ore e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Deus confirmando, Deus visitando, Deus curando. Agora, Deus ainda ressuscita mortos. O homem foi assim fraquinho. Ressuscita. De todo tipo, tá? De todo tipo. Lembre-se que Jesus também não ressuscitou todo mundo, não. E todo mundo que ressuscitou morreu de novo. Porque nós aguardamos a verdadeira ressurreição, que vai ser de uma vez por todas. Só que a ressurreição mais importante é a nossa ressurreição espiritual. A Bíblia diz que nós estamos mortos
nos nossos delitos e nos nossos pecados. Você vê as pessoas andando. É tudo Walking Dead. Está tudo morto. Parece que está vivendo, mas está todo mundo assim, ó. Profetize vida. Profetize ressurreição. Declare ressurreição. Declare a palavra de Deus. E você vai começar a ver pessoas vindo dos túmulos para Cristo. O missionário não saiu do seminário, no caso desse texto, né? Ele saiu de um cemitério. E Deus continua ressuscitando. Talvez você tenha alguém na família que ainda não se converteu a Cristo. Não pare de orar, não pare de investir. Talvez você tenha um amigo que está morto, pertinho de você, está fedido, está igual Lázaro. Você fala, esse aqui não tem jeito. Contudo, tem jeito. É Spurgeon que falou. Tem gente que é como a menina, parece que já é crente, tem princípios morais, é uma pessoa legal, faz o bem, a gente fala o quê? Só falta ser crente. E a gente chega ao absurdo, às vezes, de falar, é crente e não sabe. Todo mundo que é crente sabe que é crente, gente. Se você é crente e não sabe, você não é crente. Mas é jeito de falar, né? Porque a gente fala assim, tem tudo para ser. É melhor, já ouviu isso? É melhor do que muito crente. Aí é para matar, né? Não? É melhor que muito crente. E tem aquele outro, você fala, isso aí é complicado. Isso aí é complicado, já está numa linha diferente, tem uns pecados, gosta de uns negócios, não sei. Isso aí não vai. E tem aquele que é militante, bravo, diz assim, esse aí, ó, não quer saber de igreja, fala mal de igreja, tá perdidão, já não sabe nem quem ele mais é também. Só que para Jesus é pouco morto, é médio morto, é muito morto. Basta uma palavra para ressuscitar. Talvez Deus queira ressuscitar também sonhos seus. Talvez queira ressuscitar ministérios. Talvez queira ressuscitar uma vida com Deus que já ficou, ó, lá para trás, nunca mais leu a Bíblia. Tem gente aqui que nessa semana não leu a Bíblia. Falo sem medo de errar. Tem gente aqui que nem orou. Nem orou. Nem na igreja. Orou na igreja, não falou amém, não prestou atenção e ficou olhando o celular. Tem aqui, ó. E se foi para você, é o Espírito Santo que está falando com você. É verdade. Isso é óbvio, tá, gente? Isso é óbvio. Mas o Espírito Santo está falando com você. Pastor, nunca li a Bíblia. Gente, isso é uma questão de disciplina e de decidir. A leitura bíblica, bastam ler 85 versículos por dia. Eu falo o versículo porque tem capítulo que é desse tamanho. Tem capítulo... Vai lá, vai dividindo sua Bíblia assim, mais ou menos, você lê, deu 85, parei. 85 versículos por dia. Não é muito. Mas se for muito, lê a metade. Você vai ler em 2 anos. Se for muito, divide por 4. Você vai ler de 20 a 25 versículos por dia. Em 4 anos você lê a Bíblia. O crente de 20 anos tinha que ter lido pelo menos quantas vezes? Estou ajudando a matemática, hein? 5 vezes. Disciplina. Agora, não quer dizer nada também que você já leu a Bíblia 20 vezes, 30 vezes, que você é crente também não. Por quê? Não é muito pelo ler e conhecer. A Bíblia fala, Jesus fala que não é só quem ouve, é quem pratica. Mas se você é de Jesus, você quer conhecer mais do que Jesus tem para você. Por isso você tem que ler a Bíblia. Então, que tal nessa noite? Você assumir um novo compromisso com Jesus. Que tal essa noite você se confrontar? Porque é vazio continuar vivendo do mesmo jeito. É vazio achar que é só vir à igreja, é só estudar, é só se edificar. É maravilhoso. Mas Jesus quer que você brilhe nesse mundo. Jesus quer que você conte isso aqui, ó, meu filho espiritual na fé. Presbiteriano não gosta muito disso não, mas é verdade, gente. Meu filho espiritual na fé, fui eu que gerei. Com oração, com discipulado. Está aqui, ó. É verdade que às vezes você colhe o que os outros plantou, né?
É tão bom ser o que colhe, né? Mas você também pode ser o semeador. Não desiste, não. Tem hora que você semeia numa vida e não adianta, você não colhe. Aí vai o outro que fala uma coisinha e colheu. Você não pode ficar com raiva, você tem que ficar feliz. Colheu. Então, se comprometa a ler a Bíblia, a orar, a ser testemunha. Se você, pelo menos, todo dia fala assim, Senhor, me dê uma oportunidade para falar do Senhor. Uma oportunidade. Pode ser que você não vai falar todo dia, mas se você começar a orar, porque tudo que você ora, você corre atrás. Ou tudo que você quer correr atrás, você ora. Não é assim? Quero entrar na faculdade? Oração. Quero um novo emprego? Oração. Não é assim? E a gente vai correndo atrás. Comece a orar e você vai começar a ver oportunidades onde você não via. Não via. Comece a falar com as pessoas. Eu sou tímido, não importa. Comece a falar. Grava algumas mensagens. Pede ao chat GPT. Frases de abordagem. Inventa um jeito. E Deus vai te usar. Então quero orar com você. Orar por você, que talvez tem muita coisa para ser sarada. Muita coisa. E eu vou pedir daqui a pouco para vocês ficarem em pé, mas vai ser assim, todo mundo junto, para ninguém identificar em qual pedido você ficou, tá? Não é esse o meu interesse. Meu interesse é que você se comprometa com Deus hoje. Então, primeiro, pode ser que você tenha vivido grandes opressões. Sejam emocionais, sejam psicológicas e até espirituais. E Deus pode te libertar nessa noite. Você pode estar vivendo problemas de saúde, ou talvez queira representar alguém. E eu te encorajo a orar com fé no Senhor. A orar com fé. Crer que o Senhor continua fazendo milagre e contar. Eu tenho investigado, porque eu tenho descoberto muitos milagres na igreja que as pessoas recebem e não contam. Tem que contar. Ó, oramos e Deus fez, e Deus fez, Deus fez. Esses dias uma senhora na nossa igreja, um tumor na coluna, ia fazer uma cirurgia. Ela já tinha tirado 2 vezes, voltou pela 3ª vez. Foi fazer o exame, não tinha mais o tumor. Uma ação de Deus. Aí tem gente que fica assim, será que tinha mesmo tumor lá? Tinha, tem exame. Deus continua fazendo milagres. Talvez você já escondeu o seu talento, o seu dom. Deus tem um chamado para a sua vida. Você talvez na adolescência sonhou fazer grandes coisas para Deus e você não fez. Você enfraqueceu. O primeiro amor ficou lá atrás. Está na hora de renovar e você dizer, Senhor, eis-me aqui de novo. Se o Senhor me perguntar, tu me amas, eu vou te responder, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Há de eu ter até esse momento vacilado. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus vai te dar um serviço. Então, cuide das minhas ovelhas. 4, oração por pessoas que ainda não se converteram. Eu queria que você tivesse um nome. Pode ser um parente, pode ser um amigo, e você vai investir para você ganhar essa pessoa para Cristo. Ao longo do ano. Não é para espremer ninguém, mas é também. Quem que você já trouxe na igreja? Quem que você falou de Jesus? Deixe isso impactar seu coração. Faça um compromisso. Não é possível. Esse mês eu vou levar alguém no culto. Eu vou evangelizar e vou convidar. Vou levar. De repente fazer um culto do amigo, do convite. Aí o pastor Roster evangeliza para você lá. Ele vai colher. Ele vai colher. Mas chame. A estatística é verdadeira. Se você chama um, você tem 100% de dar certo ou errado. Você chamou 10, pode ser que um deles diga sim. Quanto mais você chamar, maior a probabilidade de você ter pessoas dizendo sim. Chame 100. Não é possível que em 100 não vai vir 2. Então, aumente a sua expectativa e o convite. E, em nome de Jesus, a gente vai ver muitas pessoas sendo alcançadas.
Em algum desses você tem que estar, não é possível. Se você não orar por ninguém, se você não tiver nenhuma dor, se você não tiver ministério, não, alguma dessas orações você está. Eu não sei qual que é. Deus sabe. Talvez você precise abandonar pecados. Botei mais um, 5. Talvez você precise abandonar pecados. Todo dia, força de expressão. Nós temos notícias tristes de pessoas que se declaram servos de Deus, cometendo pecados escandalosos. Nenhum pecado escandaloso aconteceu na primeira vez. Há muitas coisas que acontecem antes, e muitas vezes escondido, até que venha à tona, e virá à tona. Porque não tem nada que fica encoberto. Uma hora vem à tona. Então, se você tem pecado para tratar, trate. E muitos deles, se não quase todos, só consegue resolver se você confessar para alguém. Confesse para alguém. Para um líder, para uma pessoa madura, para um amigo de oração. Se exponha. Para que o Senhor não só te perdoe, mas para que o Senhor te cure, em nome de Jesus. 5. Essa última, acho que vai ter uma turma nela, mas ninguém vai saber que você está nela. Mas Jesus sabe. Você também sabe. E Deus não está mandando você embora. Ele está chamando você para perto. Para perto. Ele quer você perto dele. O único que quer te ver caído é Satanás, que fala, seu hipócrita, você não vale nada. Você... Jesus não está falando disso. Jesus está falando, levante, meu filho. Levante que eu vou te restaurar. Levante que eu vou andar contigo. Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não. Também não te condeno. Levanta aí. Eu vou te ajudar. Então levanta aí. Se você está em uma dos 5, levanta aí que a gente vai orar pela sua vida. Vamos lá, gente. Pensa muito não precisa olhar para o lado não. Olha para cima, olha para dentro. Porque é o que está aí dentro que Deus quer tratar. É o que está aí no seu coração. Feche seus olhos. Feche os seus olhos e pensa muito bem. Não é uma oração vazia. Não é uma oração qualquer. Tem que ser uma oração da tua alma. Porque Deus vê coração. É essa atitude que Deus vê. Deus vê coração. Ele está vendo o seu coração agora. Sabe das suas dores, sabe dos seus traumas, sabe das suas limitações, sabe dos seus medos. Talvez você até levantou assim, Senhor, eu queria que isso estivesse ardendo, mas não está. Deus também está ouvindo. Seja totalmente sincero. E na sua sinceridade, firma-se os pés da vontade do Senhor. Ó Deus, sonda os nossos corações. Eu estou em todas essas, Eu quero ver o Senhor trabalhando na minha vida. E eu oro mesmo pelos meus irmãos. Por isso, Deus, se houver pessoas aqui opressas, seja nas suas emoções, seja até de forma espiritual, psicológica, nós oramos, Deus, para que o Senhor agora libere uma palavra de cura e de libertação para os teus filhos. E eles vão poder testemunhar que foi hoje que o Senhor fez isso. E uma nova vida vai começar. Talvez pessoas com dores, Senhor, com enfermidades, com lutas constantes. Muitos que já estão provando uma força do Senhor sustentando nesse momento. Mas quem sabe alguns, quem sabe o Senhor deseja visitar com curas espetaculares no nosso meio, Senhor. E eu oro em nome de Jesus para que a gente veja como testemunho, para a glória do teu nome, de que o Senhor continua se manifestando no nosso meio. Eu oro por renovação de ministérios, de dons, de coisa que já foi enterrada, de pessoas que já desistiram, mas que hoje começou a pulsar de novo, as promessas que fez no passado, o desejo de servir de todo o coração. Senhor, traga isso à tona. É o Senhor que realiza o querer e o realizar. Põe isso para funcionar em nome de Jesus. A Deus. Mas também há muitos aqui com parentes, amigos, filhos, quem sabe cônjuges,
Quem sabe pais que estão mortos espiritualmente. Ó Deus, o Senhor prometeu, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Nós clamamos em cima da tua palavra, Deus. Alcance os nossos com ressurreição, Deus. Dá uma palavra para que eles se levantem e a gente possa glorificar o teu nome. Por isso, Deus. E agora, ao visitar os corações, o Senhor sabe de tudo. Sabe o que passa na nossa mente. Sabe das coisas que a gente não fala para ninguém. Sabe o que fazemos sozinhos. Sabe de medos e aflições. Sabe de pecados, de tentações. Ó Deus, liberta o teu povo das amarras do mal. Liberta o seu povo, Deus, da hipocrisia. Liberte o seu povo do pecado, Senhor. E traga, Deus, libertação, Deus, de forma que haja uma vida plena, de restauração, de vida, de santificação, Deus. Guarda os nossos pés, a nossa mente. Guarde a nossa boca, Deus. Mas não só tire de nós esses pecados de ações, mas também trabalhe em nós nos pecados de omissão, Deus. Para que sejamos corajosos em fazer a vontade do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu povo. Amém. Em nome de Jesus. Amém.